O experimento de hoje é sobre propriedades das soluções aquosas. O objetivo do experimento é compreender que tipos de estados se denominam soluções aquosas. Vamos ver o que precisaremos neste experimento: sal, açúcar de café, farinha de trigo, colher, 3 filtros de café, 3 copos feitos de garrafa PET de 0,5 litro e um coador. Este foi confeccionado com uma garrafa PET de 1 litro. Estes são todos os materiais que usaremos. Iniciaremos os preparativos. Este é um coador. Cortei e inverti aproximadamente 1/4 da parte superior da garrafa PET. Neste coador, vou acomodar o filtro de café. Primeiro, dobrarei a dupla costura da base. Em seguida, a costura lateral. Abrirei e ajustarei o filtro dentro do coador. Dobrem as costuras de mais 2 filtros. Assim, concluímos os preparativos. Vou dissolver alguns ingredientes na água. Primeiro, dissolveremos o sal. O sal ainda não está completamente dissolvido, por isso, continuarei mexendo até derreter todos os grãos. Observem a água. Os grãos de sal não estão mais visíveis. A água está transparente, não é mesmo? Esta transparência é uma condição importante que indica que o ingrediente se dissolveu na água. Em seguida, colocarei açúcar na água. Os grãos de açúcar sumiram. A água está levemente colorida, mas está transparente. Vamos compará-la com a água que dissolvemos sal há pouco. Esta é a água com sal, e esta é a água com açúcar. Ambas estão transparentes e podemos ver o outro lado do copo. Agora, adicionarei a farinha. Vou misturá-la. Não há pó no fundo, nem está empelotado. Quando coloquei sal e açúcar na água, ela ficou transparente. No entanto, no caso da farinha, ela não está límpida. Dá a impressão que há algo misturado. Começou a precipitar algo branco no fundo. Agora, filtremos a água com sal para ver se podemos remover o sal. Observem bem a água filtrada.
A água filtrada está transparente, semelhante à água salina antes de filtrá-la. Não sobrou sal no filtro. Em seguida, troquem o filtro. Reservem a água salina filtrada. Em seguida, filtrarei a água com açúcar. A água filtrada está levemente colorida, mas está transparente, semelhante à água com açúcar antes de filtrá-la. Não sobrou açúcar no filtro. Por último, filtrarei a água com farinha de trigo. A água que não estava límpida saiu transparente. O filtro está cheio de material branco. Os resultados do experimento são os seguintes. Ao adicionar sal e açúcar de café na água e misturá-los, a água se mantém transparente e não sobra nada, mesmo que a filtremos. Por outro lado, ao adicionar farinha na água e misturá-la, a água fica turva e deixa de ser transparente. E ao filtrá-la, sobram materiais brancos. O que gostaria que entendam deste experimento é o seguinte: denomina-se dissolvido em água ao estado no qual a substância se espalha e fica invisível na água. Esta denominação é aplicável também às águas que ficam coloridas, desde que estejam transparentes. Agora, a esta água com material dissolvido é denominada como solução aquosa. Portanto, a água salina e a água com açúcar de café são soluções aquosas. Como a farinha de trigo não se dissolveu completamente na água, não é uma solução aquosa. A substância dissolvida não pode ser retirada de uma solução aquosa, mesmo que seja filtrada. Com isso, concluo o experimento. Muito obrigado!